Você já pensou em ter um mico na sua carteira? Micos são aquelas empresas que não dão lucro, né, que apresentam sinais de dificuldade, aí o mercado bate nela, a cotação está sempre lá embaixo, e são empresas arriscadas, são empresas que correm um risco de abrir falência a qualquer momento, tá? Então nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente ver se vale a pena ou não ter um mico na carteira. Vamos lá! Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além do canal, também estamos em diversas outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mico. Vale a pena ter um mico na carteira? Eu trouxe aqui, eu fiz uma planilha e eu vou fazer algumas simulações para ver qual seria o comportamento de uma carteira que tem um mico e as carteiras que não tem mico, tá? Para ver se compensa ou não a gente colocar um mico na carteira. Então, vamos para a planilha. Então, nessa planilha aqui, o que eu fiz? Eu puxei os dados, tá, das principais empresas lá, das maiores empresas da Bolsa de Valores. Então, eu coloquei Petrobras, o Santander, a Vale, o Itaú e por aí vai, tá? Ambev. E aqui no final, eu escolhi, assim, duas ações que são ou que já foram micos, tá? E depois eu vou trocar essas ações aqui para nós fazer algumas simulações. E o que eu puxei desses dados aqui? Eu puxei a cotação lá desde janeiro de 2015 até hoje. E aqui no lado, então, eu criei uma carteira com a seguinte simulação. Eu coloquei como exemplo se lá em janeiro de 2015 a gente colocasse R$1.000 em cada uma das ações em janeiro de 2015 para ver quanto que teria valorizado hoje. Lembrando que eu não coloquei nenhum critério na escolha dessas ações, a não ser o tamanho. Eu simplesmente peguei as 10 maiores lá do Ibovespa e coloquei aqui para a gente fazer uma comparação, tá? Então, olha só o que aconteceria. Nesse caso, eu deixei as duas opções que a gente vai usar como mico, tá? Eu deixei zerado o aporte, ó. Eu coloquei aqui, ó, 0 de aporte, 0 de aporte, tá? Não foi feito nenhum aporte. Aqui tem R$1.000 de aporte em cada uma das outras ações. O que aconteceria? A gente teria um valor total aplicado de R$10.000, né? A gente está falando de 10 ações, aportamos R$1.000 em cada ação. E o valor hoje estaria em 16.509, ou seja, a gente teve uma valorização de 65%. Isso sem ter um mico na carteira. Beleza, então agora eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar no exemplo como a gente tivesse feito um aporte de R$500 em Magazine Luiza lá em 2015. Por que eu estou considerando Magazine Luiza um mico? Porque se a gente for ver aqui, ó, lá em 2015, ó, esse aqui são os dados da Magazine Luiza, a gente vê que essa empresa ela passou por algumas dificuldades. Ó. Olha só como era apertado aqui, ó, a gente vê a margem, né? 2011 ela praticamente deu prejuízo, 2013, 14 ela quase foi para cima, 15 ela voltou a ter prejuízo. E 2016 ela deu um sinal de melhora e depois foi. Ou seja, até 2016 a Magazine Luiza era um mico, ela tinha dificuldades para gerar lucro, não dava lucro, tá? E com isso a cotação dela era muito baixa. E depois de 2016 ela conseguiu dar a volta por cima. Então, isso é uma chance que existe nas empresas mico. Basta você analisar e entender o que está acontecendo na empresa. Então vamos ver como que ela se comportaria dentro da nossa carteira. Então, eu vou fazer um aporte aqui, ó. Vamos simular que a gente fez lá no início de 2015, um aporte de R$500 em Magazine Luiza. Olha o que aconteceu com a nossa rentabilidade. Ela subiu para 131%, tá? Ó, eu vou desfazer o aporte. Ó, sem ter colocado Magazine Luiza na nossa carteira, nós teríamos uma rentabilidade de 65%, certo? Com o aporte em Magazine Luiza, a nossa rentabilidade subiu para 131%. Então, olha só, gente. Aqui a gente vê que é importante sim você ter um mico na carteira, mas como que você vai fazer isso? Você tem que aprender a controlar o risco, porque eu vejo assim, ó, se você já está lá no final do processo de acumulação de patrimônio, já está quase conquistando a sua independência financeira, aí tranquilo, aí você escolhe só as ações tops lá, aquelas que te dão a garantia assim, que você sente a firmeza de que elas não vão quebrar e deixa ela na sua carteira. Porém, o que acontece é que essas ações, elas já cresceram muito geralmente, e elas não vão conseguir mais entregar um bom crescimento. Elas vão crescer ali 5%, no máximo 10% ao ano, ou talvez vão até parar de crescer. A gente falando das grandes ações. Então, se você está no processo de formação de patrimônio, é importante que você tenha alguns micos, ou você tenha algumas, não precisa necessariamente ser mico, mas que você tenha algumas empresas pequenas na sua carteira e que apresente um grande potencial de crescimento. Porque é isso que vai fazer a sua carteira acelerar, como a gente viu aqui.
E como você vai fazer isso? Você vai fazer o controle de risco. Você não precisa ter o mesmo percentual dessas ações mais arriscadas que você tem nas ações de segurança. Então imagine uma carteira lá com 10 ou 20 ações e você resolve colocar lá 2 ou 3 ações que elas estão passando por algumas dificuldades agora, mas elas têm potencial de crescimento. Então você vai determinar um limite máximo para essas ações. Você determina, essas ações, ou cada uma dessa ação vai representar no máximo 2% do meu patrimônio. Por que você vai fazer isso? Porque se não der certo, se essa empresa não conseguir se recuperar, se essa empresa abrir falência, não vai afetar muito no seu patrimônio. Isso a gente pode ver aqui, ó. Vou trocar o exemplo agora, tá? Eu vou tirar a Magazine Luiza. Ó, eu vou zerar o aporte em Magazine Luiza e eu vou fazer um aporte em Eternit. Eternit, a gente vê aqui, ó, ela é uma empresa que lá em 2015 ela começou a apresentar algumas dificuldades. Veja que o lucro dela foi 102 milhões em 2013, depois 85 milhões em 2014, quando chegou em 2015 praticamente zerou e em 2016 ela deu prejuízo, tá? Ou seja, lá em 2015 ela já começou a apresentar sinais de dificuldade. Mas mesmo assim a gente colocou ela na carteira e depois ela desandou. Hoje a Eternit ela vem enfrentando algumas dificuldades, tá? Então vamos ver o que aconteceria se inserisse Eternit na carteira. Então, olha só, eu vou fazer um aporte de R$500 em Eternit. Por que eu estou colocando R$500 aqui? Por causa disso que eu falei. Todas as ações eu coloquei lá, ó, R$1.000. Só que eu não quero me expor muito a uma ação duvidosa, tá? Ela seria como uma espécie de aposta aí para dar um up na minha carteira. Então, por isso ela precisa representar um percentual pequeno dentro da minha carteira. Isso é uma forma de eu me proteger. Então, eu coloquei um valor aqui menor. Eu coloquei R$500 só na Eternit. E vamos ver o que aconteceria. Olha só. Como não deu certo, e foi uma empresa que ela despencou nos últimos 2 anos, ele derrubou o meu lucro para 58%. Então vamos ver sem Eternit. Então lembrando que sem Eternit eu estaria com uma rentabilidade de 65% da minha carteira. Como eu coloquei Eternit, a minha rentabilidade caiu para 58%. Então veja que ela não afetou muito a minha carteira. Tudo bem, foi uma queda relevante, de 65 para 58, mas isso não destruiu o meu patrimônio. Por quê? Porque eu aloquei um percentual menor em Eternit. Mas olha só, o que aconteceu? Então, se deu errado, eu deixei de ganhar 65 e ganhei 58. E no caso da Magazine Luiza que daria certo, eu deixei de ganhar 65 e ganhei 120% de rentabilidade. Então, isso é a relação risco-retorno. O risco é pequeno e a chance de retorno é gigante. Então, esse é o papel de você colocar ações que estão passando por um processo difícil, estão passando por fases de recuperação dentro da sua carteira. Porém, aloque num percentual baixo para que, caso não dê certo, aquilo não venha a afetar o seu patrimônio, tá? Eu costumo trabalhar no máximo 2% para essas ações, tá? Então eu coloco lá 2, 3 ações. Isso praticamente eu nem considero como a minha carteira buy and hold, né? A minha carteira buy and hold está lá intacta, tem lá 15, 20 ações, beleza, não mexo naquela carteira, porém eu faço ali um aporte em 2 ou 3 ações que estão passando por processo de recuperação, porque essas ações aí é que pode gerar uma valorização legal na carteira aí e acelerar o processo de formação de patrimônio, tá? Vou colocar aqui mais alguns exemplos para a gente ver como que ficaria. Então, olha só, eu vou deixar um aporte aqui, ó, de R$500 em Magazine Luiza e R$500 em Eternit. Agora a gente vai ver que uma compensou a outra, ó. E olha só, mesmo assim deu 121% de rentabilidade. Ó, eu vou trocar essa ação aqui por Usiminas, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó. Teria ido para 128% a minha rentabilidade. Por quê? Se a gente der uma olhada aqui em Usiminas, ó, a gente vê que ela é uma empresa que ela vem sofrendo, ó, chegou em 2012, ela deu prejuízo, tá? Quase recuperou em 2014, 2015 deu muito prejuízo. 2016 ela deu um bom fôlego. O mercado já começou a acreditar um pouquinho nela, agora ela vem dando lucro aqui há 2 anos, mas um lucro bem apertado. Porém, só o fato de ela apresentar sinais de recuperação, o mercado joga ela muito para cima. A gente pode ver aqui, ó, no histórico de cotações. Ó, a gente vê no histórico de cotações que de 2016 para frente, quando ela começou a se recuperar, ela saiu de 3,9 e hoje ela está sendo negociada ali na casa de 12,50. Ou seja, é o tipo de ação que dá aquela acelerada no seu patrimônio. Então, acho que aqui nessa tabela a gente pode ver que é importante, sim, você ter algumas ações que estão passando por processo de recuperação,
Porém, você tem que controlar o risco, né? Você não vai colocar o mesmo percentual que aquelas ações que você já tem confiança. Você vai colocar um percentual bem menor, porque caso essa empresa não dê certo, você não vai ser muito atingido, tá? Beleza, aí você vai me perguntar, tá, Leandro, mas qual que são essas ações? Aí é que tá, esse é o processo mais difícil, né? Você tem que ser um garimpeiro de ações. Então, assim, se você gosta muito de analisar, ler relatórios, buscar isso aí, beleza, você pode fazer por conta. Então, como que eu faço? Eu gosto de estudar as empresas, só que eu não faço isso sozinho, porque eu não tenho tempo para me aprofundar tanto nas empresas. Então, eu assino uma casa de análise, eu assino a casa de análise do Daniel lá. Então, o que ele faz lá? Ele tem uma equipe especializada nisso, então eles pegam lá uma lista de 10, 20 empresas, e dentro dessas empresas aí, eles ficam procurando uma oportunidade, eles ficam tentando enxergar qual daquelas ali que é a empresa que apresenta um potencial de crescimento, que está se recuperando. Então eles visitam o setor administrativo da empresa, eles acompanham bem de perto, tá? E vão passando todas as informações para nós investidores que contratamos o serviço deles. E isso ajuda muito você a escolher 2 ou 3 ações dessas para compor na sua carteira, e se paga no longo prazo, porque quando você coloca lá 2 ou 3 ações e se uma dessas acertar, você valoriza muito o seu patrimônio. Então, eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é a área de membros lá do Daniel, ó. Então, aqui, ó, ele traz os relatórios, né, ó. Visita a JHSF, que ele está acompanhando essa empresa, a bolsa, tá, vários relatórios, e daí tem os vídeos aqui com as análises também, né. Então, inclusive aqui a gente pode ver, olha só, ele fez uma análise da JHSF em vídeo, esse vídeo dá quase 1 hora, então você já consegue entender toda a empresa, tá? Que foi feito lá no dia 17/10/2018. E depois, ele trouxe um relatório, ó, visita a JHSF. Então, tá vendo? Ele estuda a empresa, passa para os acionistas e depois ele vai lá, visita. Ou seja, é uma equipe que está o tempo todo garimpando alguma empresa que pode dar a volta por cima. Se você quiser conhecer essa área de membros, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? É só clicar, o link está aqui embaixo. Então a gente vê que colocar esse tipo de ação na nossa carteira não é o bicho de 7 cabeças, porque às vezes eu ouço muito pessoal falar assim, tu é louco, vai investir nessa ação aí, tá quebrada. Não é assim, eu vejo que ela tem um papel. O que você não pode fazer é se expor, como eu venho falando aqui no vídeo. Você não pode se expor muito. Você não vai colocar 5, 10% do seu patrimônio em uma ação que está passando por um processo de recuperação. Mas se você colocar 2%, olha a relação risco-retorno que você está oferecendo para a sua carteira. Você está correndo um risco de desvalorizar 2% do seu patrimônio, porém, você tem chance de ter uma valorização ilimitada, porque você não sabe o quanto vai valorizar uma empresa que passa por recuperação. A Magazine Luiza ela valorizou 10.000%, e isso pode acontecer com outras empresas. Então, quando você coloca 1, 2 ou 3 empresas micos, né, com um percentual pequeno lá na sua carteira, se ela quebra, não afeta tanto o seu patrimônio, mas se ela valoriza, você pode acelerar e muito a sua formação de patrimônio. Então eu vejo que é importante, é viável você ter esse tipo de empresas na sua carteira, desde que você entenda essa questão do gerenciamento de risco, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, não esqueça de deixar seu joinha aí, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo também. Por esse vídeo é isso, abraço, até a próxima.